Placas de gesso acartonado. Elas são muito utilizadas na construção civil, tanto para o steel framing quanto na alvenaria. É muito comum você ver esse material como forro ou mesmo em divisórias de drywall. É bastante comum mesmo. Hoje em dia, talvez é o material mais aceito na construção dos itens dos subsistemas de construção a seco. Temos aqui basicamente os três mais vendidos, que é a placa ST, RU e RF. A placa ST ela é feita utilizada ali para você fazer os fechamentos de paredes e forros que são mais simples, uma sala, um quarto, ambientes mais comuns. Para ambientes como banheiros, normalmente utilizamos as RU, que ela tem uma resistência à umidade, não significa que ela seja impermeabilizada. Veja bem, se você for fazer uma área molhada, um banheiro, fechamento de um banheiro, ou se for fazer uma área externa, devemos utilizar, no caso de área externa, parede externa, devemos utilizar sempre ou uma placa de gesso própria para isso. Nós temos hoje em dia fornecimento no Brasil de placas de gesso com aditivos para serem utilizadas externas, ou quando é reutilizado em banheiro, elas devem receber uma impermeabilização própria. Então você nunca deve utilizar a RU em banheiro sem impermeabilização, pelo menos nas áreas que recebem água com maior frequência, ok? Nos ambientes externos, para paredes externas, nós não devemos utilizar gesso, apenas as placas de gesso próprias para ambientes externos, que aí nós temos alguns poucos fabricantes com essa tipologia de material no Brasil. E as RF são muito empregadas quando há necessidade de proteção contra incêndio de algum elemento metálico. Isso é muito comum, às vezes, em shopping. Em vez de você fazer uma pintura intumescente, você utiliza uma placa de RF, que ela tem uma resistência excelente. Para mais ou menos aí, se nós trabalharmos com duas placas RF, a gente pode atingir até 120 minutos de proteção para incêndio. Okay? Então, são os tipos mais utilizados para a placa de gesso acartonado, que elas fazem o fechamento interno das nossas obras em steel framing. Normalmente, trabalhamos com placas com 12,5 milímetros de espessura, largura de 1.200 por 2.400, é a tipologia mais utilizada. Mas também temos a 1.800, que o pessoal que faz forro de gesso, principalmente forro de gesso na alvenaria, gosta bastante dessa medida. Ela é menorzinha, ela é leve, é muito fácil para você posicionar e instalar ela no forro. E alguns profissionais que gostam da placa com 3 metros de comprimento, normalmente utilizada para fazer fechamento de paredes. Se você tem um pé direito de 2,90 metros, uma placa de 3 metros te reduz a quantidade de juntas e também tratamento de junta, o que aumenta a sua produtividade no canteiro de obras. Como já comentei antes, o gesso é muito utilizado para forro. Então, o que faz o fechamento superior de uma obra em steel framing é o forro de gesso, a maioria dos casos, forro de gesso acartonado, que é talvez aí o item mais utilizado. Hoje, dificilmente você consegue imaginar uma obra de alvenaria que não tenha forro de gesso. É muito comum uma obra de alvenaria, ainda mais se for uma residência de médio e alto padrão, a sobradada, ela possivelmente receberá forro de gesso para fazer o fechamento da laje e das vigas de concreto. É um material muito utilizado e muito disseminado no mercado, que usa exatamente as placas que nós acabamos de mencionar. Olha que bonita que fica uma obra depois de instalado o forro de gesso. Nesse caso, estou mostrando uma obra em steel framing 100%, utilizando estrutura de steel framing, aço leve, e para vencer alguns vãos, estrutura metálica. Temos aí basicamente uma obra em steel frame, digamos. E o fechamento com gesso acartonado, fazendo esse forro inclinado em gesso acartonado. Olha que legal que fica o acabamento. Fica realmente muito bonita as obras. Temos também, muito comum, utilizar o telhado shingle, tanto uma obra casa em steel frame, quanto para alvenaria. Então, essa foto aqui que vocês estão vendo à direita é um telhado shingle aplicado em uma obra de alvenaria, e o da esquerda um telhado shingle aplicado em uma obra de steel frame. Então, é muito comum. São telhas, são feitas essas telhas com uma manta asfáltica, elas recebem um acabamento próprio, e elas podem ser aplicadas de diversas formas, tanto como acabamento estético, com um telhado mais inclinado. É muito comum ver aquelas casas americanas que vocês devem estar imaginando agora, fazerem realmente o telhado delas com shingle. Elas têm uma durabilidade muito impressionante, elas têm uma aplicação muito fácil e rápida, e traz um efeito estético, um efeito arquitetônico lindo para a obra. É único, realmente a telha shingle, lindo e único.
E ali uns detalhes muito comum é que se você fizer a instalação do telha-shingle seguindo os padrões dos fabricantes, vocês perceberão que eles pedem ventilação. Essa ventilação ela tem duas funções. Primeira, térmica, para você não formar aquele bolsão de ar quente no telhado, então elas não esquentam. Se você fizer realmente a ventilação do telhado, elas não vão esquentar sua obra, sua casa. E também a questão de umidade, para que você tenha ali, não evite a condensação da água e proteja os elementos construtivos e os subsistemas para o emprego desse material. Também podemos fazer o fechamento do telhado com telha termoacústica. Temos alguns casos que nós já fizemos com essa telha aparente, fica muito bonito, ela pintada e aparente. Você consegue ver isso nos nossos sites. E muitas vezes se utiliza a telha termoacústica para telhado embutido, onde você não consegue enxergar o telhado. Temos ali, normalmente, são duas chapas de aço galvanizado, que elas podem ser pintadas ou não, e elas recebem um miolo. Pode ser PS, PUR, ou pode ser mesmo ali uma lã. Você tem vários materiais que podem ser aplicados. Isso é muito comum utilização em obras. Conforme vocês conseguem ver nessa imagem, que nós temos a aplicação de um telhado com telha termoacústica para uma obra de alvenaria. Então, também é uma solução muito utilizada, tanto com estrutura de steel frame, quanto para estruturas, obras em alvenaria. Ok? Então é isso. Nós nos encontramos aqui para o término dessa segunda aula, onde eu mostrei os principais materiais. E aí, nas próximas aulas, falaremos aonde cada material desse será aplicado e um pouquinho das vantagens dele para o sistema construtivo. Muito obrigado e até a próxima!